Olá, sejam bem-vindos ao nosso quarto módulo, intitulado Progresso Espiritual. Não deixem de se inscrever no nosso canal do YouTube, curtir e comentar como nós realizamos esse módulo, dando sugestões, fazendo seus comentários e acrescentando qualquer item de conteúdo que desejarem. Esse feedback é muito importante para nós. Começaremos com o item sobre distorções cognitivas. Distorções cognitivas são maneiras distorcidas de nós processarmos as informações, ou seja, processamos essas informações de forma enviesada. Todos nós poderemos estar cometendo distorções cognitivas ao longo da nossa vida. Isso é natural. Então, nós iremos agora apresentar a vocês o slide número 43 da nossa apostila. Leitura mental. O que seria leitura mental? Achar que os outros pensam sem ter evidências e o motivo de se comportarem como se comportam. Consiste em afirmar que determinadas suposições são certas, mesmo que não exista nenhuma evidência que a comprove. O que ele quer é pôr-me nervoso. O que ele quer é rir-se de mim. Eles sentem pena de mim. Ou ela só está comigo por dinheiro. Isso é um exemplo de leitura mental. Uma outra situação, previsão do futuro. Fazer previsões somente negativas para o futuro, ou seja, consiste em afirmar que determinadas suposições são certas, mesmo que não exista nenhuma evidência para as comprovar. É esperar que nada dê certo, sem sequer permitir a possibilidade de que seja razoável ou positiva. Tenho certeza de que vou reprovar. Ninguém me vai dar atenção na festa. São exemplos de previsão do futuro. Iremos falar agora sobre catastrofização. Acreditar que um acontecimento é terrível e insuportável. Ocorre quando prevemos o futuro negativamente, sem considerar outros resultados mais prováveis. Exemplo, o meu filho ainda não chegou, deve ter acontecido alguma coisa horrível. Vou esperar um pouco, mas não vou conseguir dormir. Outro exemplo, o meu namorado não me atende o telemóvel, deve estar com outra. Vamos falar agora sobre rotulação. Atribuir traços negativos que englobam a pessoa completamente. Utilizar rótulos pejorativos para nos descrevermos, ao invés de descrever os nossos atos e qualidades com objetividade e exatidão. Por exemplo, sou um inútil, ao invés de cometi um erro, mas nem sempre faço isso. Desqualificação do positivo. Menosprezar aspectos positivos de si e dos outros. Isso é tão comum na atualidade. Filtro negativo. Enxergar somente a faceta negativa da pessoa ou situação e ignorar o resto da informação. O negativo é filtrado e absorvido enquanto o positivo é esquecido. Exemplo, Maria preparou um prato para um jantar e convidou 9 amigas. Quase todas adoram a refeição da Maria, à exceção da Cristina, que disse que o prato estava um pouco salgado. Maria sente-se mal por isso e passa a achar que cozinha terrivelmente mal. Ela só absorveu o negativo, ignorando totalmente os aspectos positivos. Esta distorção também está presente quando acreditamos que se algo aconteceu uma vez, acontecerá em todas as outras vezes. Por exemplo, o João terminou com a Sônia depois de 2 anos e meio de relação. A Sônia pensa, ninguém vai gostar de mim.
nunca mais encontrarei alguém que queira ficar comigo. Então isso também é generalização, padrão negativo baseado em um único evento. Generalizamos de um caso para todos os casos, mesmo que seja apenas ligeiramente idêntico. Se uma vez foi verdade, será sempre assim. A mim nada nunca corre bem. Nunca me vou casar. Eu nunca termino o que começo. Eu jamais vou conseguir deixar de fumar. Não dormi bem ontem. A minha insônia vai durar para sempre. São exemplos de generalização. Pensamento dicotômico, o que seria? Consiste na extrema valorização dos acontecimentos, sem levar em conta os aspectos intermediários. Classificar as coisas como brancas ou pretas, verdadeiras ou falsas. Por exemplo, se este trabalho não ficar perfeito, meu esforço não terá valido para nada. Ou quando uma pessoa não encontra emprego e pensa, sou completamente inútil. E aí vem a questão do deveria. O que seria o deveria? Enfatizar como as coisas deveriam ser em vez de perceber como são. Avaliar fatos e pessoas em termos de tudo ou nada. Enfatizar como as coisas deveriam ser, em vez de perceber o que são. São crenças rígidas e inflexíveis de como nós ou os demais deveríamos ser. As exigências concentradas em nós próprios favorecem a autocrítica, enquanto as dirigidas aos outros favorecem a ira e a agressividade. Alguns exemplos podem ser: deveria ter dado mais atenção ao meu marido, assim ele não me teria deixado. Não devo cometer erros. Os outros devem se portar bem comigo. Ou preciso gostar de todos. Personalização. Atribuir somente a si a culpa por fatos negativos, quando nos sentimos 100% responsáveis pelos acontecimentos. Por exemplo, o filho de Antônio fez um exame e não passou. O Antônio pensa logo ter fracassado na educação do seu filho. Acha que cometeu algum erro, porque se tivesse feito tudo bem feito, seu filho teria aprovado. E o que é culpabilizar? Considerar somente outra pessoa como fonte de suas emoções negativas. O que seriam comparações injustas? Estabelecer padrões irreais comparando-se com níveis muito superiores. E a lamentação? Enfatizar exageradamente o que poderia ter feito, ao invés de o que pode fazer agora. E se fazer 1001 conjecturas se isso ou aquilo acontecer e nunca se dar por satisfeito e seguro. Incapacidade de refutar. Negar evidências que contradizem os pensamentos negativos. E agora vem o julgamento. Avaliar tudo em termos de bom, mal, superior, inferior, exagerando nos julgamentos. Então existe uma sugestão para tudo isso. Tentar dialogar conosco e questionarmos-nos com qual ou quais nos identificamos. E se a partir de agora começarmos a estar mais atentos? Agora que já as reconhecemos, podemos questioná-las? Assim poderá ser mais fácil procurarmos alternativas que façam mais sentido e que nos sejam mais benéficas. Ou seja, é natural que todos nós tenhamos algum desses perfis que nós mencionamos. Como é importante nós identificarmos esses perfis. Então, quando nós falamos sobre progresso espiritual, nós estamos mencionando o autoconhecimento, a identificação dos aspectos que precisam ser trabalhados. Quando eu mapeio as minhas características de personalidade, e essas características negativas muitas vezes são transitórias, porque eu posso trabalhar sobre elas, me fica a esperança da oportunidade do próprio trabalho e da transformação a nível de crenças, valores,
visão de mundo, atitudes comportamentais. E agora nós iremos falar sobre a questão do propósito. Viver o propósito da evolução. Aprendermos a querer, encontrarmos o sentido da vida, o aperfeiçoamento. Então Confúcio nos diz que o sentido da vida é o aperfeiçoamento. Então o sentido de nossas vidas, de acordo com Confúcio, é nós nos aperfeiçoarmos, nós progredirmos, nos burilarmos, nos transformarmos neste ser humano que um dia deveríamos ser e que só depende de nós atingirmos essa meta. Então, quando nós não temos um sentido da vida, nós nos ocupamos de coisas externas, coisas materiais, porque este vazio existencial não foi preenchido. E eu preciso ocupar a minha mente de qualquer forma. Então, transferir o trabalho intrínseco de burilamento interior para coisas materiais não é uma boa estratégia para quem precisa evoluir espiritualmente. Então, nós poderíamos fazer o seguinte questionamento: qual o dever do ser humano? Qual o meu dever enquanto ser humano? Progredir espiritualmente. O que eu preciso fazer para progredir espiritualmente? Foi o que nós vimos ao longo de todo este curso. Como descobrir o meu propósito? Descubra o que te motiva, descubra o que te apaixona, o que te estimula, o que te leva a superar dificuldades, adversidades. Busque se autoconhecer. Estabeleça quais são as suas prioridades na vida. Poderá ser que em determinados períodos da vida nós tenhamos algumas prioridades que não sejam as mesmas em outros períodos da vida. Mas é interessante estabelecer essas prioridades em todos os períodos da nossa vida. Desenvolver a gratidão. Ora, se nós não desenvolvemos a gratidão, nós não seremos gratos pelas pessoas, pelas coisas, pelos acontecimentos que nos beneficiaram de alguma forma, que nos auxiliaram a sair da zona de estagnação. E vem uma outra recomendação: viva o momento presente atual. Saia desse passado. Não vive em função de um futuro, viva o presente atual. Esse presente atual é a oportunidade de você construir o futuro e ressignificar o passado de uma forma diferente, com atitudes comportamentais completamente diferentes. E também saber para onde nós estamos indo. Quando nós não sabemos para onde nós estamos indo, qualquer caminho serve. Isso quer dizer que nós iremos desperdiçar tempo, oportunidades. Nós não iremos ter sabedoria para aproveitar os momentos significativos da nossa própria vida. Conecte-se com a sua espiritualidade. Observe que você é um ser espiritual. E como um ser espiritual, você habita transitoriamente o planeta Terra. Tenha certeza absoluta que essa habitação não é eterna. Eterna é a casa do Pai. Nós estamos de passagem aqui na Terra. Seguir esse propósito, o sentido da vida, o rumo, ter uma motivação para se dedicar a algo, fazer com que haja um senso de utilidade. Eu preciso ser útil, eu preciso me tornar uma pessoa útil. Buscar o seu sucesso e realização profissional e pessoal, não apenas um sucesso de dinheiro, de status, mas de realização. O quanto que você se sente realizado ou realizada naquilo que você faz, na sua vida profissional, na sua vida emocional, na sua vida familiar e social, enfim, em todas as facetas e nuances da sua própria vida. Onde você é útil, de que forma você pode auxiliar a humanidade, de que forma você pode colaborar. E agora vem o slide número 47, chamado Caminhada Tibetana. Nesse slide nós abordamos como seria essa caminhada tibetana. O
que trabalha para o meu engrandecimento, mas que tem pouca validade para os demais? De que forma eu posso utilizar esses aspectos que são muitas vezes sutis, imperceptíveis, mas que colaboram para o meu progresso, o meu engrandecimento espiritual? E aí iríamos vivenciar a questão do altruísmo, cada vez menos eu e sim nós. Ou seja, nós precisamos ter agora o sentido da coletividade, não apenas da exclusividade do eu. O sacrifício, o sagrado ofício, que é espiritual, está posto acima do que é material. Valorize o que é espiritual. Isso não quer dizer que você não vai dar valor ao que é material, mas você vai dar a dimensão das coisas materiais como elas merecem ser dimensionadas. Purificação moral, examinar os nossos pensamentos, a mente aberta à vida, a capacidade de contato com o que é sublime. Ou seja, você vai priorizar na sua vida as oportunidades de reflexão, de aprendizado, de expansão mental, abertura mental para as mudanças que precisam ser processadas, internalizadas na sua mente. Nem que para isso você precise realizar exercícios mentais. Então, em vez de você dizer sempre eu não consigo, você agora vai fazer afirmações. Eu consigo, eu consigo, eu consigo. E aqui você vai fazer projeções mentais do que você tem como meta alcançar. Isso é muito importante, inclusive são técnicas que são utilizadas na programação neurolinguística. Você projeta mentalmente situações que você não mais deseja e que você vivenciou no passado para poder se libertar dessas projeções mentais que estão armazenadas na sua mente em forma de memórias, em forma de lembranças, e agora você vai focalizar aspectos positivos da sua vida, sobretudo do presente atual. E vai redimensionar essas situações positivas, valorizando-as como elas merecem ser valorizadas. Muitas vezes nossa mente está focada no passado e eu não consigo redimensionar o presente atual. E nessa focalização do passado, minha mente está concentrada nas memórias e lembranças negativas deste passado. Ou seja, é como se fosse uma mente totalmente limitada por crenças que são limitantes. E eu preciso me libertar dessas crenças limitantes, me libertar dessas lembranças que geram emoções angustiantes, que foram fatos, situações, acontecimentos que nos abalaram emocionalmente e afetivamente. E agora vamos apresentar o slide número 48. Serenidade. Quem não deseja alcançar a serenidade? Todos nós desejamos alcançar a serenidade. Isso não quer dizer que esse estado de serenidade será 100% diariamente. Ainda somos de alguma forma afetados por situações externas que fogem ao nosso controle. Temos ainda algumas pressões internas que precisam ser devidamente enfrentadas, mas à medida que nós vamos nos expandindo no autoconhecimento, elaborando o nosso propósito e sentido de vida, a nossa missão, delineando as nossas metas, os nossos objetivos pessoais, profissionais, espirituais, nós vamos cada vez mais delimitando e limitando as zonas de conflito e as possibilidades de conflito na nossa vida. Então, na serenidade, nós encontraremos uma citação muito interessante de Allan Kardec no livro Evangelho segundo o Espiritismo,
Espiritismo, em que ele nos diz que a calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade. Vou mencionar novamente. A calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade. Agora iremos citar um outro autor chamado Leon Denis. A calma e a serenidade e a segurança profunda substituem os desgostos e as inquietações. Que mensagem linda essa de Leon Denis. Joana de Ângeles nos traz uma frase linda. A serenidade é uma conquista que se consegue com esforço pessoal, passo a passo. Ainda Joana de Ângeles, um espírito sereno é aquele que se encontrou consigo próprio, sabendo exatamente o que deseja da vida. Com isso, nós compreendemos que a serenidade tem alguns elementos muito importantes, como, por exemplo, calma, resignação, confiança no futuro, segurança profunda, conquista que se consegue com esforço passo a passo, e aquele espírito que é sereno porque realizou o encontro consigo próprio. Ou seja, isso implica em uma profunda conexão consigo mesmo. Eu já mapeei quais são as distorções cognitivas que eu estou vivenciando, experienciando no dia a dia. Já consegui mapear como é que se configura as minhas crenças, como elas impactam diretamente nos meus pensamentos, nos meus valores, nos meus hábitos diários, nas minhas atitudes comportamentais. Já realizei um mergulho profundo sobre quem sou eu, entre possibilidades e limites. Já me automapeei, agora mãos à obra. Muito trabalho nós temos a realizar para este autoburilamento. Imagine que nós estamos agora construindo a nossa casa. Estamos edificando a base dessa casa. Queremos uma construção sólida, uma construção que não esteja vulnerável às intempéries da própria vida. Essas intempéries podem acontecer a qualquer momento, mas se eu tiver uma construção sólida, se eu tiver uma base estruturada emocionalmente e espiritualmente, suportarei as tempestades da própria vida. Com isso, não apenas suportarei, mas ajudarei outras pessoas também. Através da lógica, através do bom senso, do discernimento, da compreensão, do controle emocional, da alegria que nós mencionamos no mapa consciencial de Hawkins. Ou seja, nós agora iremos estudar a ciência, aproximando-a do tema espiritualidade, como Greg Braden nos trouxe uma grande contribuição para todos nós, e nós temos muito a aprender. E quanto mais nós aprendemos, mais os nossos paradigmas vão se quebrando e a nossa visão de mundo vai se alterando. Para uma nova ideia, teremos novas atitudes relacionadas às ideias que nós estamos internalizando ao longo do dia a dia. Nessa jornada terrestre, na nossa vida, a minha história de vida não é igual à sua história de vida. São histórias absolutamente diferentes entre si. Poderemos ter alguns elementos em comum. Enfim, a humanidade terrestre precisa evoluir. Eu preciso evoluir continuamente.
continuamente. Você precisa evoluir continuamente. Nós temos muito trabalho a realizar. Então, sair da estagnação de pensamentos negativos para ocupar a mente de forma positiva, alimentando essa mente com novas ideias, novos pensamentos, novos conhecimentos, e essa base do conhecimento alicerçando a transformação moral e espiritual do ser humano, é algo fantástico. É uma metamorfose absolutamente transcendental. E aí nós alcançamos o patamar da transcendência. Na transcendência eu transcendo tudo aquilo que antes me limitava, que me circunscrevia e que eu não conseguia sair dos limites dessa estagnação mental, que eram as minhas crenças negativas. Eu agora alimento crenças positivas e os meus valores estão devidamente internalizados, enraizados, estruturados à luz da espiritualidade. Então, no processo de espiritualização, há expansão espiritual, conexão com o divino, conexão com a minha própria espiritualidade. Então, eu observo fatos que muitas vezes passam desapercebidos pela maioria das pessoas, porque minha conexão espiritual é muito estruturada. Eu a vivencio, eu a alimento todos os dias, diariamente. E nessa alimentação da espiritualidade, transcendo a materialidade. Vivo no mundo material, mas sou um ser espiritual. E a minha verdadeira casa é a casa espiritual. Então eu consigo administrar melhor as situações adversas da vida. Não rebato mais as crenças dos outros, porque já compreendi que crenças não precisam ser refutadas, mas refletidas. Eu ajudo o outro a refletir sobre os referenciais de suas crenças. E esses referenciais das crenças alheias precisam ser devidamente respeitados, embora eu não concorde e muitas vezes com alguns desses referenciais, mas eu ajudo o outro a ressignificar esses referenciais e, se for o caso, a mudar suas próprias crenças. Eu auxilio, porque o outro só irá se transformar se ele quiser efetivamente se transformar. Eu não tenho mais a presunção de mudar a quem quer que seja, porque eu já identifiquei o quanto que o processo de transformação interior é profundo, não é fácil. São camadas e camadas que eu preciso aprofundar no meu inconsciente, entrando em contato com o meu inconsciente, para poder trazer à tona aspectos que são muitas vezes dolorosos, difíceis de serem enfrentados, mas uma vez enfrentados eu consigo redimensioná-los, transformá-los como eu necessito. Então esta jornada de evolução espiritual é uma jornada absolutamente intransferível, porque ela é pessoal, minha inteira responsabilidade. O que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Está em minhas mãos a minha vida. Não é responsabilidade do outro. Não devo transferir para o outro o que compete a mim ser transformado. Então já não mais culpabilizo, já não mais me comparo, já não mais culpabilizo o outro, já não enveredo mais pela zona movediça do julgamento, já não me entristeço mais diante de determinadas situações que antes me abalavam profundamente, porque agora eu as compreendo
ter uma visão mais ampla da vida e do comportamento humano como um todo. Já compreendo um pouco como se dá esse comportamento humano e que todos nós somos extremamente vulneráveis, sujeitos a cometimento de erros, e isso já nos nivela a nível da humanidade. Já não me considero superior nem inferior, simplesmente um ser humano em processo de aprendizado. Somos criação divina, somos seres únicos no universo, aprendendo uns com os outros. Que lição fantástica! Com isso, estamos finalizando o 4º módulo do nosso curso. Sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Muita paz!